Quero falar agora para vocês, eu coloquei o título ali de conhecimento umbandista. Conhecimento umbandista, né? E o que é isso? São os vários cursos, né? As várias ramificações que saíram desse curso principal, que é esse curso que nós estamos fazendo agora aqui, tá bom? Então eu vou falar rapidamente, não vou entrar no mérito, não vou detalhar os cursos, só vou dar os nomes para vocês sentirem, né? Como é importante esse curso básico que nós estamos fazendo agora aqui, tá bom? Tá. Então, gente, nós temos o Arapé, o Caminho da Luz, né? A apostila está lá no site. Todo mundo pode fazer download. TVAD, tratamento vibracional à distância. Essa é a mesinha que eu falei, a mesa radiônica, né? Para facilitar. Porque, na realidade, você é quem vai ativar essas forças. A gente vai pegar a força sutil, a força que está no Orum, estão lembrados? O espírito é que vai pegar. Agora, a fonte, no curso do Arapé eu vou explicar. A fonte dessas energias é a parte material que a gente vai usar aqui. Então a gente vai usar o fogo, que é uma vela, né? No início a gente cria uma vela, porque é a vela que começa a iniciar o processo, que vai sustentando aquele campo, e depois os cristais. E os cristais são fontes, né? Vamos dizer assim, como é que a gente fala? Me fugiu a palavra agora. Ele que vai fornecer a energia Ibipiatã. E aí eu que estou ali, sou o operador, eu vou manipulando aquilo e encaminhando para a pessoa. E a partir do momento que eu faço a conexão, eu caio fora do sistema e a mesa continua fazendo a função dela. Tá? E você vai alterando as vibrações. O cristal... Nós temos 7 cristais. Totalmente... São 7. São 7, cada um no seu reino, na cor. Na cor, cada um na cor, nós usamos só 7 cores, tá? Aí você vai pendulando, você coloca o nome primeiro aqui, que é aquele gráfico que eu falei, né, do desimpregnador, depois que está desimpregnado, você vai com o pêndulo, você coloca aqui no meio, e aí você acende a vela primeiro, pede licença ao Criador para interferir na vida daquela pessoa, para curar ela, sempre com autorização, né? Autorização ao Criador para poder fazer o TVAD, sempre precisa se autorizar. E em seguida você começa a pendular. Fogo. Está desequilibrado? Vem aqui, pega a pedrinha, as pedrinhas ficam aqui, bota aqui em cima. Vem para a terra, vai pendulando. Aí coloca os cristais necessários. Dia seguinte, volta de novo. Vai pendulando, isso vai mudando. Cada 7 dias você vem e coloca uma nova vela. E aí vai, é uma técnica, né? Que no dia do curso a gente vai orientar. Tá? E dá resultados. No curso eu vou citar alguns casos até conhecidos que nós fizemos. Recentemente fiz um muito interessante, uma pessoa que estava na UTI e ficou bem legal, melhorou rapidamente. Então, funciona. Tá? É baseado no quê? Nos 7 reinos sagrados. Essa imagem que está aqui também é chamada Flor dos 7 Reinos. Eu não expliquei nesse curso, mas ela é explicada em vários cursos. Tá? É que aqui está difícil de enxergar ela, mas depois eu mostro. Tá? Então, essa é a TVAD. Temos um outro curso chamado a Evolução Espiritual e os 7 Reinos Sagrados. Evolução Espiritual. Esse curso, ele te dá fundamentos, princípios da formação do espírito, espiritogênese. Né? Como é que o espírito surge e como é que ele se desenvolve. Quer dizer, conhecimento umbandista entrando nessa área em cima dos 7 Reinos Sagrados. Aqui estão os 7 Reinos Sagrados. Tá? Não se esqueçam que eu fiz isso baseado no planeta Terra, mas não significa que todos os espíritos são feitos no planeta Terra, porque eu falei que isso é uma lei universal. Nesse momento no planeta nós temos espíritos de todas as galáxias, de tudo que é lugar aqui encarnados, mas esses espíritos surgiram em algum momento, começaram um processo de formação em algum momento. Então, esse curso aqui é que explica isso, que ensina isso baseado nos 7 Reinos Sagrados. De uma forma muito rápida, o Criador cria a mônada espiritual. A mônada é um pontinho. Esse pontinho, essa mônada, ela tem latente todas as qualidades do Criador. Mas ela precisa colocar para fora aquilo. E ela só vai colocar para fora agindo na matéria. Então, ela vai ser sustentadora dos campos morfogenéticos da matéria, dos campos estruturais. Lembra que eu falei que campo estrutural não tem que ter vibrações sustentando? São vibrações dos orixás, dos espíritos superiores e das mônadas que estão lá em cima. É como se fossem bilhões, trilhões de mônadas
né, alimentando. Então começa a se alimentar o fogo, depois elas vão passando para a terra, para o ar, para a água, e vai indo, essa mônada vai caminhando. Mas são milhões, né? Elas não têm vontade própria, não têm nada, tá? Mas elas têm interiormente todas essas características. Então nessa fase inicial aqui, nós chamamos de elemental. Essa mônada recebe o nome de elemental. Por quê? Porque ela atua em campos dos 4 elementos. Então, elemental aqui, nesse caso, tem a ver com elementos. Fogo, terra, ar e água não são os elementos de Aristóteles e tal, conhecidos? Então, a gente chama de elemental. Essa mônada está atuando aqui na natureza, diretamente. Ela não tem forma, ela não tem nada. Tá? Ela é só doadora de vibração que sustenta a matéria, o campo estrutural. Não vou entrar em detalhes, porque não é o curso, né? Eu só estou explicando. Aí ela vai, passa para a água e para matas. É onde já passa a existir elementares, que são seres já, essa mônada já começa a formar em volta dela um campo mais organizado, um perispírito, que o termo perispírito não sei se aplicaria aos elementares. Mas aqui nós temos então os chamados espíritos da natureza, espíritos de animais, de aves, de peixes, insetos, células, bactérias, vermes, formas de pensamento, larvas espirituais, tudo isso está classificado dentro da nossa visão umbandista como elementares. E nas matas aqui, ó, tem uma série de seres elementares. No Orum, né? Nós conhecemos os animais, os insetos, algumas coisas aqui, algumas plantas, mas no Orum temos seres lá que nós nem imaginamos. A Umbanda trabalha com alguns. Nós temos os encantados, a sereia, meio peixe, meio mulher, quer dizer, um ser em formação. Tá? E temos outros. Né? Temos uma Umbanda que lida com esses seres, tá? Que vem. Mas são elementais que já estão quase chegando aqui no reino da humanidade. Aí esses elementares, é assim que nós chamamos, essa mônada nessa caminhada, quando ela consegue já passar para o nível de humanidade, ela passa a se chamar espírito. É aí que o espiritismo atua. O espiritismo estuda os espíritos. É a doutrina codificada por Allan Kardec que estuda os espíritos. Né? Aqui a gente vai lá de baixo e vem vindo, a gente vai estudando cada um desses e usando essas forças, esses seres, essas energias para várias coisas, né? São companheiros nossos, estão dividindo o universo com a gente aqui e nós passamos por tudo isso. Tá? Então são os espíritos que estão aqui no reino da humanidade. No reino da humanidade, nós temos seres aqui, espíritos, que ainda estão bem próximos aqui do reino das matas. São aquelas pessoas ainda bem apegadas à matéria, né? Animalizados, né? Muito ligados ainda com a questão sexual, carne, energia. E temos seres que já estão bem evoluídos, quase se libertando aqui. São seres que já estão mais próximos aqui do reino das almas. O reino das almas o que é? Angelitude. Já deixa de ser espírito. É uma nova realidade que nós desconhecemos. Nós ainda todos estamos aqui nessa fase. O nosso universo é aqui. Né? A gente encarna e desencarna, mas nós estamos nessa fase. Tá? O umbral, e essas regiões mais próximas estão aqui no reino das almas, mas estão bem próximas aqui da gente ainda. Né? Mas são espíritos, pessoas que vêm, desencarnam, sobem e tal. A nossa tendência é ir embora para cá. E depois de angelitude temos um caminho, né? Mas nós nunca iremos chegar a orixás primordiais. Poderemos chegar a ser orixás também, chefes aí de falanges, de grupos, né? A agir no universo todo, né? Coordenar toda essa estrutura universal, porque força elemental tem no universo inteiro. Fogo, terra, dependendo da região aí, né? Luz. Então essas coisas elementais, elas são comandadas por esses seres. Naturalmente que um aqui age sobre o outro. Existe toda uma hierarquia. Quando a gente fala hierarquia do fogo, hierarquia da terra, da água, eu estou trabalhando com a força desde o elemental até o orixá. É isso que significa. Quando a gente faz o TVAD, peça a hierarquia do fogo, né, que equilíbrio, que fortalece, é toda essa energia. Né? E essa força elemental aqui, ela é muito utilizada na Umbanda. Os elementares também, tá? Alguns autores chegam até a falar que Exu, alguns tipos de Exu são elementares ainda, tá? A gente não entra nesse detalhe aqui ainda. Esse curso dos elementares não foi desenvolvido aqui dentro ainda. Nós estudamos já esse aqui. Você quer falar? Agora, existe
uma análise de que você tanto pode trabalhar na reencarnação, como você pode trabalhar na espiritualidade, né, no mundo invisível, no processo de desenvolvimento. Sim, aqui. Né? Exatamente, você entra para o mundo das almas e aí você se desenvolve, tá? Mas depois que você passou por aqui, depois que você já é um espírito. Como é o caso de Joana de Ângeles. Sim, mas ela viveu. Joana de Ângeles viveu, ela foi um espírito. E desenvolveu, depois passou para cá. É isso, isso. Não, mas precisou passar pelo reino da humanidade. Ela viveu, ela foi uma mulher, alguém viveu aqui embaixo, participou, viveu, sofreu, foi lá. Agora, chega um determinado momento que esse espírito ele pode apressar esse processo e seguir o desenvolvimento dele aqui, atuando. A maioria dos caboclos, pretos velhos, fazem isso. Eles não estão encarnando novamente. Eles estão atuando na Umbanda, vivendo aqui no mundo. Ó. Mas são espíritos. São espíritos, só que eles não encarnaram novamente. Eles estão ajudando, atuando, trabalhando na espiritualidade. Tá? E eles possuem todo esse conhecimento. Manipulam tudo isso aqui. Tá? É importante que a gente entenda isso. Tá bom, gente? Bom, vamos para frente, só para vocês conhecerem um pouquinho. Os elementais e os 7 reinos sagrados. Isso eu já falei, não, é outro curso, tá? Então existe um curso chamado Os Elementais e os 7 Reinos Sagrados, onde a gente esmiuça, detalha esse conhecimento. Isso que eu mostrei para vocês agora aí, tá? Aí temos um curso de oferendas na Umbanda, conforme os 7 Reinos Sagrados. Esse curso de oferenda, basicamente, ele vai usar que força? Força elemental, porque a gente vai fazer oferenda com elementos da natureza aqui, ó. Então, basicamente, a gente pega aqui forças elementais. Tá? Então, uma oferenda, na realidade, você está trabalhando com essas forças. Tá? Esse é o princípio também. Então, a gente tem um curso que entra nesse assunto, explica tal. Mas percebam bem, tudo é em cima dos 7 reinos sagrados. É a base de tudo. Um pequeno detalhe aqui, uma brincadeira, né? Se existem, e com certeza existem, espíritos que nasceram no planeta Terra, foram criados aqui, foram desenvolvidos aqui, com certeza existem. Eles provavelmente já devem estar aqui, numa fase bem avançada. Mas esse período daqui a aqui, ó, é de 4,7 bilhões de anos. Então dá para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Quanto tempo é um processo até um espírito surgir como espírito e até passar para cá. Mais ou menos essa fase aqui. Apesar que a humanidade já está aqui no planeta, há quanto mesmo que nós estudamos lá? Uns 400 mil anos, é isso? 300 mil anos? Mais ou menos isso, né? Mas para 4,7 bilhões de anos, então, é o tempo mais ou menos de formação de um espírito. Você vê como demora, né? Não é uma coisa assim da noite para o dia que foi formado um espírito, tá? E esse processo aqui, então, não é feito só na Terra, porque a gente explica isso, a pessoa acha, então todos os espíritos nasceram aqui no planeta. Não. Nós temos uma hierarquia que é aqui da Terra. Eles são daqui. Eles foram feitos aqui. Esses espíritos se desenvolveram aqui no nosso planeta. E depois recebemos visitantes, espíritos que vieram de outras regiões, com certeza. De outras galáxias, outros planetas, tem autor que já pôs, né? Os enviados de Capela, e tem outras teses. Para nós não interessa de onde eles vieram, nós sabemos que tem. Então aqui no meio tem seres, espíritos que vieram e estão se encarnando aqui. Mas existem espíritos que foram feitos aqui no planeta. São os senhores do planeta Terra, isso tem. E a Umbanda trabalha com esses seres também. Que são seres que já estão muito bem evoluídos aqui. Tá? Estão com outras funções no sistema. Tá? Então, é uma área interessante para a gente ver. Né? Oferendas. Depois, ó, nós temos um outro curso chamado Introdução aos Pontos Riscados, que é a assinatura das entidades que trabalham na Umbanda. Isso tudo em cima dos 7 reinos. Você pega o desenho do ponto, ali você vai identificar exatamente as regiões. Onde é reino do ar, onde é fogo, onde é terra. E a entidade vai pôr em cima daquelas regiões um sinal marcado dizendo quais são as vibrações dela. Essa imagem aqui, eu botei junto dos pontos riscados. É os 7 reinos. Tá? Aqui é o reino das almas no meio, que é o mundo espiritual. Aí é formado um mundo material, que é energia, fogo, tá vendo? Aqui em cima. Cada círculo é um reino. O reino das almas, é um mundo espiritual, não existia nada. Aí aparece o fogo. Aí vem a terra, o ar, a água, as matas e a humanidade. Fechou. É uma outra forma de você equilibrar.
Essas 7 energias estão equilibradas. Essas 6 energias ao redor são energias materiais. A do meio é espiritual. Aqui nós temos um triângulo voltado para cima. Esse é assunto de outro curso, tá? Estou só mostrando para vocês que a coisa continua. Esse triângulo para cima a gente diz que é o triângulo do fogo. A ponta dele está no fogo. É o triângulo masculino, tá? Energia 1, 3 e 5. Energia 1, 3 e 5 são energias positivas. É a força Yang, né? O fogo, ele é o líder, ele vai, ele avança. O ar expande, vai. O caçador, ele entra para dentro das matas e vai embora. Então são energias de Yang, movimenta. Tá? E temos para baixo o triângulo da água, que é o triângulo feminino. Várias escolas esotéricas estudam isso. Aqui a gente estuda através de 7 reinos. E aí no meio nós temos o quê? O signo de Salomão, que significa o equilíbrio das forças espirituais e das forças da energia da natureza. Então, o signo de Salomão, o hexagrama, ele surge a partir dos 7 reinos. Eu não desenhei o signo de Salomão para pendurar em cada ponta dele um reino, não foi isso. Eu fui colocando os reinos aqui e depois eu desenhei o ativo e o passivo. O ativo e o passivo se encontram. Então, a energia 2, 4 e 6 são energias Yin, força Yin. Mais tranquila. A água que se acomoda, a terra, que é a pedra que fica no lugar, que não se movimenta, aquela montanha. A humanidade, que são os homens que querem ser fraternais, juntar em cidade, em vilas, em força. Então, a tendência é puxar, é trazer, não é afastar, é trazer. Então, essas forças 2, 4 e 6 são forças passivas, né? E aqui ativas. Agora, esse é o equilíbrio universal, tá? E temos as oposições. Aqui, ó, 4 e 1 é agir. Aqui, acomodar. São as oposições. 2, prender, muralha. 5, liberdade, andar. 3, expandir. Humanidade aqui, retrair, puxar. Então, a natureza se equilibra dessa força. Essas 7 forças, reino das almas está no meio porque ele é neutro. Ele nem é ativo e nem ele é passivo. Tá? E da numerologia a gente estuda isso de que forma? É o número 7, né? Lembra que eu expliquei para vocês aquela tabelinha? Pega o 1, soma com 7, dá 8. O 8 que número que é? Corresponde ao número 1. É o mesmo número. 2 com 7, deu 9. 9, quando você transforma, o que é? É o 2. Então, qualquer número somado com as almas dá o próprio número. Então, o 7 é uma energia, ela não é nem ativa e nem passiva, ela é neutra. Ela vai depender de quem está com ela. E o assunto é complexo. Isso aqui é a flor dos 7 reinos. A gente usa isso no TVAD. Leu aquele desenho no meio do TVAD? É isso aqui. Tá? Significa o universo, porque são todas as forças. Significa o ser humano também, porque são todas as energias em cima dele. Né? E o símbolo do equilíbrio, aquele Salomão no meio. Então a gente coloca o nome da pessoa aqui no meio e começa a alimentar as energias em volta dele. Tá? Então é um conhecimento profundo de magia, mas que não é chutado. Ele vem em cima de um pensamento lógico, partindo dos 7 reinos sagrados. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tá? Então esse desenho é muito utilizado, a gente usa ele muito aqui na Umbanda. Um ponto riscado é feito em cima disso. Você tem a região central do ponto, a parte de cima é a energia de Ogum, a parte de baixo aqui é a energia das águas, das mulheres, aqui é terra, aqui é mata e por aí vai. Aí se o cara desenha uma flecha que é uma coisa, uma flecha para lá é outra coisa, uma flecha aqui para cima é outra, se aqui no meio tem uma cruz é outra coisa, se aqui no meio tem um coração, aí o segredo dos pontos escados, ele é trabalhado em cima dessa imagem aqui, que é um outro curso que nós temos também, tá? Por isso que é interessante a base, né? Fitoenergética, esse é mais um curso que surgiu também dentro do GEAL e depois a gente aplicou ele aqui. Pegamos ervas, porque as ervas são utilizadas na Umbanda de forma tradicional, vem vindo, né? A Umbanda, de certa forma, brasileira. Algumas ervas usavam na África, trouxeram os africanos. Outras, não no sentido místico aqui da Umbanda, né? Os índios usavam muitas ervas, mas como fitoterapia, para curar.
né? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma coceira, uma dor... Você usava erva. Mas na Umbanda você usa erva relacionada com orixá. É outra coisa, tá? Com força de orixá. E algumas ervas que o candomblé usa, a nação usa, é lá da África. Não eram ervas daqui. A gente usa tudo que é erva na Umbanda, outras ervas que eram até brasileiras. Mas foi ficando uma coisa meio tradicional, que veio vindo de tradição em tradição. Muda de terreiro para terreiro. Determinado terreiro, aquela erva é de preto velho, lá é de Exu, né? Outra aqui é de Oxalá, lá é de outro. Uma é de Oxóssi aqui, a outra é de Iemanjá. Então muda, a mesma erva pode mudar de lugar para lugar, tá? Funciona, funciona. Mas é tudo feito de forma meio tradicional. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo onde nós pegamos várias ervas, preparamos essências dela, essências, né? Extratos, desculpa, o termo é extrato. Com álcool, deixou lá, ervinha lá, preparamos aqui. Depois tinha um grupo de pessoas treinadas em usar pêndulo, né? Aí a gente pegava cada gotinha dessa e a pessoa com aquela erva, sem saber qual era aquele extrato, de qual erva, pingava-se uma gotinha, eu controlava, pingava para todo mundo, a pessoa não sabia que erva era. Pegava o pêndulo e ia pesquisando energia por energia, as 7 energias, e anotava. Então essa planta tem energia do fogo, essa não tem do ar, essa tem da água, essa tem da humanidade, e fazia para cada extrato. Né? Aí nós conseguimos levantar uma porcentagem, acho que eram 10 pessoas, né? 7, 10, não lembro. Aí somava aquilo, achava uma média, então você tinha um perfil. Então, para cada erva, nós levantamos um perfil das 7 energias para cada planta. E a partir daí surge a fitoenergética dos 7 reinos sagrados. Ou seja, E outra coisa, tem ervas venenosas, tem ervas de tudo que é tipo. Mas o que acontece? Você pega 1 litro d'água e põe uma gotinha do extrato. É como se fosse doses homeopáticas. Porque o que está interessando é a vibração, é a energia. Tá? E aí aquilo lá você banha o corpo. Então você pega a energia. Então foi uma forma, é por isso que é chamado fitoenergética, não é fitoterapia, não. É fitoenergética, a gente está trabalhando com a energia dos 7 reinos extraída das plantas. Pode ser extraída de flor, pode ser extraído de folhas, de cáscaras, de raiz, o que for, do lado vegetal. Então é um curso também, nós temos até no EAD lá, a parte A e a parte B, tá? Que foi dos 7 reinos sagrados, em cima desses princípios que vocês estão estudando aqui no curso, tá? Temos o curso de numerologia sagrada, que hoje na aula até citei alguns exemplos, que é um curso também profundo, interessante, é chamado Numerologia Sagrada e Magia do Tempo. Porque com esse conhecimento você tem condição de manipular o seu futuro. Ou manipular entre aspas, ou seja, determinar os melhores dias, os melhores momentos para você fazer determinados assuntos. Porque todos os assuntos estão vinculados a 7 vibrações. Se você esmiuçar, qualquer atividade humana está com as 7 vibrações, dos 7 reinos. E você fazendo um estudo antecipado, digamos, do calendário, a magia do tempo tem a ver com o calendário, a gente estuda vários calendários e tal, você vai saber que tem épocas, dias, meses, anos, décadas, que são propícios a determinado tipo de vibração. Então, naquela ocasião, você pode obter o melhor resultado na sua vida particular, na sua vida amorosa, onde você quiser. Tá? Então, é uma técnica usada em cima dos 7 reinos sagrados. Tá? Muito interessante também, tá bom? E da onde sai também o princípio aqui da numerologia, que eu expliquei, calcular o dia do mês, do ano e tudo aquilo, né? E por último aqui, ó, o curso de oráculo dos 7 reinos sagrados, que já tem também lá. O oráculo você pode utilizar qualquer elemento, desde búzios, né? Mas na realidade nós escolhemos usar carta de baralho, por ser muito mais fácil, muito mais simples. Pega a carta com o número de 1 a 7, e aí você monta o teu oráculo. Né? E tem uma série de técnicas, você aprende depois, você estuda cada carta, composição das cartas, né? Aquele gráfico da flor dos 7 reinos, aonde cai a carta, você monta tipo uma mandala, vai vendo cada região daquela área de atividade,
e vira a carta na capa. Então tem toda uma técnica que é um oráculo dos 7 reinos sagrados também, que tem muita utilidade para tudo que você quiser, porque através do oráculo você pode diagnosticar uma doença ou a pessoa está com um problema e até, de acordo com a tua sensibilidade, com o teu preparo, com o teu tempo de desenvolvimento nisso, indicar para ela tratamentos usados na Umbanda, banho, cristais, incenso, outra coisa, com o jogo do oráculo. Ver se tem forças espirituais negativas agindo ali, porque o oráculo vai dizer tudo isso. E o oráculo vai te dar, de certa forma, uma resposta, o que deve ser feito. De acordo com as cartas que você vira, você vê qual é o orixá que está regendo o jogo, depois o problema que está havendo. Então tem uma série de técnicas também aqui, que é do oráculo e dos 7 reinos sagrados também. Então reparem que o conhecimento é grande. Por isso que eu pus lá conhecimento umbandista. Tem muita coisa para se estudar, tá? Muita coisa, tá bom? Essa é a foto do curso do oráculo, né? Essa lua, que é a lua, tá? O oráculo, conforme princípios da doutrina. Os cursos são por graus. Esse curso era do 7º grau. Na realidade era para os iniciados do 7º grau. Mas eu acabei abrindo, né? As pessoas de fora podem fazer. Naturalmente que tem uma linguagem que quem é do 7º grau vai entender com mais facilidade do que quem é um abaguaçu, que está iniciando. Mas o curso foi aberto para todo mundo, tá? Tá bom? Então esses são alguns cursos ligados com a doutrina dos 7 reinos sagrados. Lá no site nós temos outros cursos lá também, mas esses em específico são ligados com a nossa doutrina.